E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje nós vamos falar sobre separação de frequência. Esse item é sempre discutido, tem muita coisa que se fala algumas mentirinhas também, e eu quero passar limpo algumas coisas para deixar bem claro para vocês, de forma bem simples, o que é uma separação de frequência e como você fazer uma separação de frequência bem feita. E quais são as vantagens, né? Por que você gostaria de fazer uma separação de frequência? Então vamos lá, para a gente entender uma separação de frequência, a gente tem que entender o que são essas frequências em primeiro lugar, tá certo? Então as frequências, nesse determinado contexto, né, elas são o nível de detalhe que nós temos de cada imagem. Lucas, como assim? A gente considera aqui aonde nós temos muitos detalhes pequenos e com bastante contraste dentro de uma imagem, são consideradas as altas frequências. E onde nós temos detalhes largos, como por exemplo uma passagem de sombra, onde não tem um detalhe pequeno, né? É a baixa frequência. Essas frequências não estão separadas da imagem, elas estão misturadas, né? Nós podemos ter, por exemplo, em uma paisagem uma sombra que vai suavizando, né? Que ela é bem forte no começo e depois vai suavizando. Isso seria a baixa frequência da imagem. E ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar onde está a sombra, o chão pode ter uma textura de pedrinhas, por exemplo. Essa textura das pedrinhas, que é um detalhe muito pequeno, ele é a alta frequência. Então isso é para entender o básico do que seria a alta e a baixa frequência. Vamos chegar nessa imagem aqui, e aqui nós vamos entender um pouco. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, de forma bem simples. Essa imagem aqui, a gente pensar nos pequenos detalhes, como por exemplo, a textura da pele dela, né? Os fios de cabelo, ó, esse fio de cabelo bem fininho que aparece aqui, tudo isso, ó, a textura da camiseta, perceba que a camiseta ela tem uns fareladinhos aqui, tudo isso são as altas frequências, são os detalhes pequenos. E as baixas frequências são as passagens de sombra, por exemplo, essa passagem de sombra aqui, da sombra dela para o braço, ó, isso aqui é a baixa frequência. Ou vamos dizer assim, a camiseta. A camiseta é um exemplo bem legal para a gente falar de baixa e alta frequência. Por quê? Olha só, essas ondulações da camiseta, que está mais alto, mais baixo, fica mais claro, mais escuro conforme a luz pega, né? Elas são as baixas frequências. E esses pequenos amassadinhos aqui, que parece que a camiseta ficou meio socada na gaveta, são as altas frequências, legal? Então, essa é a questão, aí que a gente começa a entender. Só que não tem um padrão para dizer, baixa frequência é isso, alta frequência é isso. Cada imagem que você vai separar, você vai determinar qual é o tanto de alta frequência, qual é o tanto de baixa frequência, para você determinar aonde você quer separar. E aí que está a pegada, aí que está a sacada da separação de frequência. É você entender que se você separar em camadas diferentes no Photoshop as baixas e as altas frequências, você pode facilitar muito o seu trabalho de edição. Nós vamos pegar, o primeiro exemplo vai ser justo esse da camiseta. Nós vamos tentar separar a camiseta em duas frequências. Na verdade, a gente vai separar a imagem toda, mas eu quero dizer, nós vamos ter atenção à camiseta, tá certo? Então vamos lá, a gente vai fazer o processo de separação de frequências. Então primeiro eu quero lembrar para vocês que esse processo funciona para imagens que estão em 8 bits de profundidade. Como que eu sei quantos bits minha imagem está? Ó, nós vamos aqui, essa imagem ela é RGB, está escrito aqui em cima, RGB e 8, tá? Se não tiver escrito aqui, você pode aqui em imagem, modo, e olha só, nós estamos numa imagem de RGB e 8 bits, tá? Então esse método vai funcionar para essas imagens que estejam em RGB 8 bits. Se você estiver trabalhando com uma imagem de 16 bits, daí é um pouquinho diferente o processo, pouca coisa, mas beleza? Então vamos lá, nós vamos duplicar essa camada duas vezes. Pode criar uma camada aqui chamada baixa frequência, e a outra eu vou dar o nome de alta frequência, tá? Então eu vou esconder a alta frequência por enquanto e eu vou dizer o que eu quero que seja a minha baixa frequência. Como que eu vou fazer isso? Eu vou borrar a minha imagem. Eu posso borrar de duas formas, eu posso borrar de várias formas. Mas as duas maneiras mais comuns de se utilizarem para fazer a baixa e alta frequência é o Gaussian Blur e a mediana. Então vamos lá. O filtro, faço aqui em Blur, Gaussian Blur.
ou então eu vou aqui em Noise e Mediana, tá bom? São as duas opções mais, assim, utilizadas, vamos supor, para a gente fazer a nossa separação de frequência. Eu vou no Gaussian Blur, que é o mais clássicozão, tá? Então, olha só, a partir do momento que eu começo a borrar a minha imagem, eu escolho o tamanho de pixel. Esse tamanho de pixel é o tamanho do pixel que eu quero que seja desfocado, né? Se eu colocar 1 pixel, todos os detalhes que tem até 1 pixel vão ser borrados, digamos assim, a grosso modo. Se eu colocar 2 ou 3 pixels, olha só, alguns detalhes que eu tinha na minha imagem, ó, se eu tiro a visualização, eu coloco, como por exemplo essa textura da camiseta aqui, eu passo a não ter mais. Por quê? Porque eu borrei esses detalhes, provavelmente estão perto dos 3 pixels. E à medida que eu vou aumentando, eu vou eliminando cada vez mais detalhes da imagem, a ponto de ter uma imagem borrada, literalmente. Feito isso, nós temos uma imagem aqui, parece que ela está fora de foco. Ela de fato está fora de foco. Ela foi borrada, tá? Então aqui nós temos o nosso... A gente tem a nossa baixa frequência. Digamos assim que isso foi o tanto que a gente gostaria. A gente poderia borrar até um pouquinho mais. Vamos lá de novo. Gaussian Blur. Colocar mais um pouquinho aqui. Mais uns 5 pixels. Ok. Tá? Se você quiser, você pode fazer isso no Smart Object também, tá? Vamos lá. Agora nós temos a baixa frequência. Já vou deixar num grupinho aqui, chamado baixa frequência. E vamos deixar ele aqui minimizado. Agora vamos para alta frequência. Agora nós já separamos, nós temos a nossa baixa frequência. E aqui em cima nós temos uma imagem inteira ainda, tá? Então como que nós vamos fazer? Então agora vai entrar uma pequena matemática do Photoshop. Você não precisa entender bem ela, mas o que que nós vamos fazer? Nós temos todas as frequências. Se a gente subtrair a baixa, vai sobrar a alta. E é isso que nós vamos fazer com a nossa imagem. Selecionada a camada alta frequência, nós vamos em imagem e apply image, que seria aplicar imagem. E aqui nós vamos fazer que tipo de aplicação? Nós vamos aplicar uma camada, nós vamos aplicar a camada chamada baixa, então é bom você escolher a baixa. Nós vamos escolher aqui subtrair, tá? Então subtract. Ou seja, se a gente pegar a inteira e tirar só a baixa frequência, então vai sobrar alta. É mais ou menos essa conta que ele vai fazer. E para que tudo funcione, você precisa deixar aqui 100%, precisa deixar aqui a escala em 2 e aqui você precisa deixar em 128. Lembrando que essas configurações funcionam para a imagem em 8 bits, beleza? Se a tua imagem for 16 bits, é aqui que vai mudar, tá? São outras configurações. Beleza? Então agora a gente só vai aqui em OK e pronto. Agora eu vou agrupar a alta frequência num outro grupinho aqui chamado alta frequência. E eu vou mudar o modo de mesclagem dele para linear light. Ou então, se tiver em português, luz linear. Legal? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos a imagem de volta inteira. Ó, se eu tirar toda essa separação de frequência que está nessas duas camadas e colocar, tanto faz. Não muda nada. Por quê? Porque aqui eu tenho a imagem inteira. Só que eu tenho ela separada em duas partes, em baixa e alta frequência. E olha só que legal. Se eu tirar a alta frequência, eu fico só com a baixa. Eu poderia pegar nessa baixa frequência aqui, dentro dessa pastinha, vamos criar uma nova camada. E ó, eu vou pegar o pincel e vou pintar um pouco para tentar tirar um pouco desses amassados aqui, tá? Então, deixa eu aumentar a opacidade só para ser um pouquinho mais drástico aqui. E olha só, eu posso ir pintando a minha camiseta aqui para, digamos assim, tentar tirar um pouco do amassado dela, né? Ó, pintei um pouco aqui e tal. Vamos colocar alta frequência de novo. Ó, antes e depois. A gente já tirou alguns amassados que estavam aonde? Na baixa frequência. E a gente tem outros que estavam na alta, né? Então, o que a gente pode fazer? Vou deixar só a alta frequência aqui, vou criar uma nova camada também. Vou pegar a tecla J para usar o nosso o Realing Spot, né? Que é esse aqui. E eu vou corrigir essas coisinhas aqui. Deixa eu só garantir que vai estar pegando todas as camadas aqui. Pronto. Então, olha só que legal. A questão é que fica muito mais fácil, porque se eu for aplicar tudo junto, eu vou misturar as sombras com a textura e não vai dar certo. De repente, eu vou fazer uma correção de textura
e vou estragar a sombra, ou então vou fazer uma correção de sombra e vou estragar a textura. E dessa forma, a gente vai fazendo essas correções aqui. Ó, aqui eu estou corrigindo aquele amassadinho menor, né? De forma mais simples, só com o spot aqui, com o Healing Spot. E deixo as correções da baixa frequência para baixa frequência. Tá? Vamos colocar ela de volta aqui. E olha que legal como que já ficou a nossa camiseta. A gente vai desamassando ela. A gente vai, ó, aqui o da baixa, né, antes e depois. Essa aqui ficou, posso até borrar um pouquinho mais ela aqui. A gente vai fazendo assim, vai corrigindo separadamente a alta e a baixa frequência, tá? Se eu criar em camadas separadas, eu vou ter sempre uma edição não destrutiva. Eu posso sempre voltar atrás com elas, tá? Então, olha como que a gente tinha a camiseta antes e depois. Então, não é que a separação de frequências serve para desamassar a roupa. Ela serve para separar as frequências. Você pode separar a sua imagem em várias frequências. Você pode fazer, inclusive, fazer vários passes disso, sabe? Ter frequência baixa, média, alta, várias. Mas assim, isso serve para que você consiga editar a sua imagem em partes isoladas, sem prejudicar ela. E daí agora a gente vai para o segundo e mais comum exemplo. As pessoas costumam usar a separação de frequência para fazer um tratamento de pele, às vezes até um pouco preguiçoso. Mas olha só que legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar, vou fazer de forma mais simples aqui, tá, pessoal? Sem criar as camadas, vou fazer uma forma bem destrutiva só para a gente passar o nosso exemplo. Baixa frequência. E aqui vamos pôr a nossa alta frequência. Desativa a alta, vamos na baixa, vamos usar a nossa mediana dessa vez, tá? Então, ó. Conforme eu for aumentando aqui a mediana, eu vou definindo o nível do desfoque que eu quero, tá? Eu não vou deixar muito, eu vou só tentar tirar um pouquinho a textura. Mas perceba que a maioria das manchas de pele, elas ficam na baixa frequência, conforme a separação que eu fizer aqui, né? Eu não posso te falar um valor exato de pixel, de desfoque aqui, porque isso depende muito do tamanho da imagem. Essa imagem aqui, por exemplo, ela tem 3.800 por 5.700, é uma imagem bem grande, tá? Então aqui tá bom, digamos assim, 12 pixels, ok. E agora na alta vamos lá, imagem, aplicar imagem. Então aqui eu vou escolher a baixa frequência, vou subtrair, sem escala 2, ok. Linear Light. Beleza. Agora eu já tenho as duas aqui. O que eu posso fazer? Olha só que interessante. Eu vou pegar a ferramenta laço, colocar uma suavização aqui de uns 20, 30 pixels mais ou menos. 20 tá bom, né? Ó, seleciono aqui só essa parte da imagem e aplico um desfoque. Desfoque gaussiano. Um desfoque maior, né? Ó, uns 20%. 20. Olha só, claro que ficou meio só numa parte aqui da imagem. Mas olha que bacana, eu posso ir fazendo desfoques na imagem. Por quê? Porque se eu fizer o desfoque só na baixa frequência, perceba, tudo isso que eu estou fazendo é na baixa, né? A gente está vendo na baixa e na alta. Mas por quê? Porque todas essas manchas da pele, ou pelo menos muitas delas, elas ficaram todas na baixa frequência. Então isso acaba sendo um desfoque de pele bem preguiçoso, né? Um desfoque de pele mesmo, né? Mas um retoque de pele bem preguiçoso, que a gente às vezes, algumas pessoas acabam usando para tentar editar as imagens, assim, sabe? Eu não acho que fica um resultado legal, sendo bem sincero, eu não uso isso para retocar a pele, eu acho bem inadequado. Não é que não possa usar a separação de frequência, sim, eu poderia usar, mas não assim de forma grosseira, tá? Veja, ela ficou muito artificial também, né? Então, o que a gente pode fazer depois? Agrupar e suavizar um pouco. Colocar aqui em 50%, ó. Aí já tem um antes e depois, legal. Já deu uma amenizada. Mas o ideal seria retocar, fazendo um dodge and burn e outras técnicas, né? O assunto aqui não é retoque de pele, mas sim explicar para vocês que existem as altas, médias e baixas frequências da foto. E você pode separar usando essa simples técnica. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e já deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.